Coríntios 14, vou ler do 26 ao 40. 26 ao 40, de 1 Coríntios 14. Diz assim: quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Irmão, nós estamos falando de dons espirituais. Então, eu já vou deixar bem claro para os irmãos que os versículos 34 e 35 não será explanado hoje, tá bom? Numa outra ocasião, num outro momento, conforme o direcionamento do Espírito Santo, nós vamos fazer uma explanação desses 2 versículos. Esses 2 versículos vão ficar para um outro momento, quando nós falarmos do serviço das mulheres na igreja, do trabalho, podemos pensar isso num Dia Internacional da Mulher. Deixar bem claro aqui que Paulo não está proibindo mulher de servir na igreja, é uma questão muito particular lá da igreja de Corinto, tá bom? Então não serve isso aqui para todas as igrejas, não. É particular para a igreja de Corinto, pelos problemas que estavam tendo lá. Mas aí depois a gente fala desses assuntos num outro momento. Vamos focar naquilo que é o tema da série de sermões, que são os dons. Irmãos, eu havia dito que eu iria falar das listas de dons que está na igreja, que está na Bíblia. A Bíblia tem 5 listas. O Novo Testamento, ele apresenta 5 listas de dons. Nenhuma delas igual a outra. Alguns dons se repetem, umas e outros aparecem só em uma lista, outros aparecem só em outra. Enfim, isso daí já deixa bem claro para nós que não há na Bíblia a intenção de dar a palavra final e completa acerca dos dons. O que a Bíblia faz? Ela dá diretrizes, ela dá direção, ela dá orientação, porque os dons são muito mais. Então, há uma infinidade de dons que Deus concede para todo aquele que nele crê. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então, irmãos, existem muitos dons. Alguns não são listados nas listas. Nós podemos perceber, através das atuações dos servos de Deus, que é um dom que Deus deu para aquela pessoa. Então, as listas, elas são descritivas, elas não são prescritivas. Ela não está prescrevendo, o dom é isso, não. Ela está descrevendo, ela está dizendo, tem esses dons, tem esses aqui, tem esses outros, todos para servir a igreja. Deixa eu ler o primeiro. O primeiro é Romanos 12, 6, que diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Olha essa lista de dons de Romanos. Ela que inclui dom de servir, dom de profetizar, dom de ensinar, dom de exortar, dom de contribuir, dom de liderar, dom de exercer misericórdia. É uma lista de dons espirituais que Deus concede para a sua igreja. São muitos. Temos o 1 Coríntios que nós lemos, já fizemos a exposição no primeiro sermão da série, que é do 7 ao 10, que diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia,
a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação das línguas. No mesmo, essa nós fizemos a exposição desses 9 dons de 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. 1 Coríntios tem mais uma lista, no capítulo 12, ainda o versículo 28, que diz assim. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ler por aqui mesmo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, o que tem o dom de administração e os que falam diversas línguas. Olha as listas, todas diferentes. Nenhuma lista igual a outra. Mais uma, Efésios 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essa já é a 4ª lista de dons. Essa aqui, especificamente, dons para atuar no ministério. Mas são dons espirituais. Específicos de ministério, mas dons espirituais. 1 Pedro 4:10, temos aí fechando a última lista de dons espirituais no Novo Testamento. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. São estas listas que a Bíblia apresenta para nós. Todos esses dons, mais de 20, somando dá mais de 20, todos esses dons, além dos outros que estão disponíveis, fazem parte desse arsenal da graça de Deus para todos que creem em Jesus. Todos que recebem Jesus, recebem também de Jesus um dom espiritual, para ser utilizado para o serviço às outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Irmão, servir a Jesus não é ficar sempre dependendo das outras pessoas. Servir a Jesus é também se colocar na posição daquele que está servindo, daquele que está abençoando, daquele que está cuidando. Deus, Ele usa a sua igreja para abençoar todas as pessoas necessitadas. E a igreja de Jesus é formada de pessoas. A igreja de Jesus não é formada de bancos. A igreja de Jesus não é formada de microfones. A igreja de Jesus não é formada de instrumentos musicais. A igreja de Jesus é formada por pessoas, de pessoas. Então são vocês que Deus usa. É a tua vida que Ele usa. Irmãos, nesse ponto aqui, Paulo está mais uma vez ajustando. Paulo está concluindo o ajuste acerca dos dons. Estavam bagunçados lá na igreja de Corinto. Estavam se utilizando os dons de forma totalmente desorganizadas. E Paulo está organizando a utilização dos dons espirituais. Eu não sei, eu comecei esse sermão, não sei até que ponto você já fez essa pesquisa, já começou a olhar para a sua vida. Senhor, qual é o dom que o Senhor me deu? É importante que você faça essa autoanálise em oração, buscando a presença de Deus, para você ir percebendo aquilo que Deus deseja de você. Qual é o plano que Ele tem para usar a tua vida acerca de um dom espiritual. Porque você tem um dom espiritual. Você tem um dom espiritual. Você tem um presente de Deus para você. Muitas vezes nós demoramos para descobrir, mas você tem. Olha o que ele começa dizendo aqui. Quando nós nos reunimos, uns têm salmo, outros têm palavra de instrução, outros têm uma revelação, outros têm uma palavra em uma língua, outros têm uma edificação. Dentro da igreja, tudo tem que ser feito para edificação. Você é usado por Deus para edificar o outro. Você é usado por Deus para abençoar o outro. Você é usado por Deus para ser bênção na vida do outro. Esse é o grande propósito de Deus na sua vida. Servir a Cristo no serviço ao próximo. Foi para isso que Deus te chamou. Deus me chamou e chamou você para ser bênção na vida das outras pessoas. E para isso, irmãos, nós precisamos de direção de Deus. Eu sei que eu coloquei aqui um dom, está citado um dom aqui que é chamado de revelação, e ele é mais complicadinho, porque a revelação que nós temos é a revelação que Deus nos dá através da sua palavra, através de Jesus. Jesus é a revelação perfeita de Deus. As Escrituras é a revelação de Deus para a humanidade. Então, que dom que é esse que está aqui? Podemos pensar exatamente no como nós falamos, numa profecia, quando é falada, quando é dita para a igreja, numa explanação da palavra de Deus.
Tudo isso é revelação. Revelação, irmãos, é aquela coisa, não tem relação com a Bíblia e não tem relação com a pessoa de Jesus, no sentido de que Deus se revela a toda a humanidade através da pessoa de Jesus, né? E Deus se revela à humanidade através da sua palavra. A palavra de Deus é a revelação perfeita do Senhor. Jesus Cristo é a revelação perfeita do Senhor, completa. É a divindade de Jesus se revelando a toda a humanidade. Nesse caso aqui, ela não é uma palavra técnica, ela tem relação exatamente quando nós estamos falando algo, estamos pregando, estamos orando por uma pessoa, e o Espírito Santo nos direciona a dizer algo para aquela pessoa, algo direcionado pelo Espírito. É nesse sentido que a palavra está dizendo, é nesse sentido, tá bom? Não no seu sentido técnico. Então isso quer dizer o quê? Que ela não é infalível, certo? Não é infalível. Ela é passível de erros. Aliás, todos os dons precisam ser cuidados e administrados, com muita cautela, com muito cuidado, porque ele é passível de erros. Mas por quê? Porque o dom é falho? Não, nós somos. Nós é que somos falhos. Nós é que nem sempre conseguimos discernir tudo de forma plena e perfeita. É por isso que toda vez que tem essas listas de dons, o amor está lá presente. Está lá no 1 Coríntios 13. Por que o amor está presente? Ele está presente porque nós podemos falhar. Então a melhor maneira, a maneira mais perfeita da administração dos dons espirituais é com amor. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós passamos por momentos difíceis e uma pessoa vem nos visitar. Eu já passei isso na minha vida. Eu tive um momento muito difícil na minha vida, muito difícil mesmo. Teve um dia que eu estava muito para baixo, sabe? Aquele dia que você está muito para baixo mesmo. Eu não queria nem sair da cama naquele dia. E um servo de Deus, meu amigo, saiu da casa dele no meio da semana, de dia. Quem vai imaginar no meio da semana, numa tarde, tipo umas 2 horas da tarde? Ele sai da casa dele e veio e falou assim: eu vim aqui para orar com você. Eu vim aqui para nós orarmos juntos, não é? Porque senti no coração de estar aqui com você nesse dia em oração. E aquilo mudou o meu dia. Isso é direção de Deus. Eu realmente precisava de um ombro amigo, de alguém que estivesse orando junto comigo. Isso é de Deus, irmãos. É nesse sentido que nós observamos um direcionamento de Deus, um cuidar do Espírito nas nossas necessidades. São dons que Deus concede para nós. São dons de Deus. Então nós temos aqui salmo, revelação, nós temos língua, interpretação. Tudo tem que ser feito para edificação. Agora, na igreja, pode todo mundo ficar falando em línguas? Olha o que ele diz aqui, olha. Se, porém, alguém falar línguas, deve falar 2 ou, no máximo, 3. E tem que ter intérprete. Mesmo quando há interpretação, não pode ser de forma desorganizada. Que seja, no máximo, 3 e 1 de cada vez. E as 3 têm que ter interpretação. Senão, não fala. Fique em silêncio na igreja, ou fale baixinho, consigo e Deus. Culto público é para todo mundo entender. Culto público é para todo mundo ouvir. É para todos serem edificados. Quem fala e quem ouve. Essa é a função. Isso aqui nós estamos falando de culto. Paulo estava organizando o culto. O culto. Então que 2 ou 3 falem, desde que haja intérprete. Se não houver intérprete, aí não é 2 ou 3, aí é nenhum. É essa a orientação da palavra de Deus. Como é importante resgatarmos isso, irmãos, na igreja de Jesus. A igreja de Jesus é ordeira. Na igreja de Jesus tem paz. Na igreja de Jesus tem ordem. Na igreja de Jesus tem decência. É o versículo 40 diz isso. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, o princípio orientador, os dons devem ser usados na igreja somente para a edificação das outras pessoas. Não tem outro propósito a não ser a edificação. Então havia muita confusão lá na igreja de Corinto. E todas as coisas, irmãos, principalmente a profecia tem que exortar, tem que fortalecer, tem que edificar, tem que consolar, tem que trazer bênção. Se a pessoa se ouvir algo de Deus, você ficar pior que você estava, não foi de Deus. Se você ouvir algo que a pessoa diz que é de Deus, você ficou pior do que você estava, não foi de Deus. Porque até a tristeza que vem de Deus traz arrependimento. Então é bênção do Senhor. Quando nós somos tocados pelo Espírito e somos entristecidos em arrependimento, ela vem com alívio, ela vem com consolo, ela vem com conforto. A tristeza, segundo Deus, gera arrependimento, e arrependimento traz paz.
Que Deus toque cada um de vocês para essa bênção maravilhosa do Espírito Santo, que é estar nos orientando, que está nos direcionando para nos aproximarmos mais de Deus. Como que nós precisamos disso, meus irmãos? Primeiro, quando Deus nos concede um dom, é para abençoar a vida da outra pessoa. É para cuidar da vida da outra pessoa. Tem dons de administração da igreja. Foi falado na IBD. É por isso que tudo na igreja é espiritual. Porque até para administrar, Deus dá dom. Para liderar, Deus dá dom. Para contribuir, Deus dá dom. Vocês perceberam? Até a contribuição na igreja é espiritual. Porque tem pessoas que têm o dom espiritual de contribuir de forma generosa. Tudo na casa de Deus é espiritual. Tudo que nós fazemos conforme o dom que Deus nos dá. Então as línguas devem ser limitadas e interpretadas. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Sempre há um debate acerca de como funcionam os dons na atualidade. A Bíblia não traz nenhuma restrição à atualidade dos dons espirituais. A gente não consegue enxergar nenhuma restrição na atuação dos dons espirituais. O que a gente consegue perceber é que o Espírito Santo, ele vai derramando dons na igreja conforme as necessidades vão aparecendo. Isso nós podemos perceber. Conforme as necessidades vão aparecendo, Deus vai derramando dons. Conforme a igreja vai precisando, Deus vai providenciando dons espirituais para suprir as necessidades da igreja. É por isso que eu falo para os irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração. A igreja de Jesus Cristo vai muito bem. A igreja de Jesus não tem problema nenhum. A igreja de Jesus não tem problema financeiro. A igreja de Jesus não tem problema de adoração. A igreja de Jesus não tem problema de palavra. A igreja de Jesus não tem problema com o reino. As igrejas locais, elas precisam manifestar essa verdade espiritual, que é ser a igreja de Cristo aqui na terra. Se a igreja local, que são feitas por nós, nos afastarmos do plano de Deus, aí o problema é com a igreja local, não com a igreja de Jesus. Se a palavra não é pregada, se a igreja prefere andar por caminhos que Jesus falou que não era para andar, e aí, sabe qual é o problema? É da instituição. É esse o problema. A instituição tem que se cuidar. Porque a de Jesus, essa não tem problemas. Você sabe como é importante para nós ser sério quando se trata das coisas de Deus, quando se trata do Evangelho, quando se trata de Jesus? Porque Deus não prometeu abençoar tudo. Não tem promessa para abençoar tudo. Isso não existe na palavra de Deus. Faça de qualquer jeito que vai ser abençoado. Não vai. Crie alguma coisa que Deus vai abençoar. Não vai. A não ser que seja orientado pela palavra de Jesus. A não ser que tenha o direcionamento do Espírito Santo de Deus. E todo o direcionamento do Espírito Santo de Deus, ele está preso. Ele está alinhado com a palavra de Deus. Então, por isso que nós estamos falando de dons, e tem regras para dons. Porque senão a gente acha, já que eu tenho um dom, então eu não dou satisfação para ninguém. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu conheço a igreja pentecostal. Tá? Porque eu já fui de lá. Vou contar uma história para vocês. Um pastor me falou isso. Que uma igreja grande. Ele fez uma arrecadação de R$1 milhão. Tá? Ele que me contou, a igreja dele. Falou, pastor Adilson, eu fiz uma arrecadação na igreja de R$1 milhão para abrir congregações. E sabe quem ele escolheu? Pessoas que tinham dons de profecia, pessoas que tinham dons de línguas e pessoas que tinham dom de interpretação. Todas fecharam. Nenhuma foi para frente. Ele falou, eu fiz esse pedido de oferta para os irmãos e esse dinheiro foi embora. Nos aluguéis. E todas não deram certo. Certo? Entenderam? Por quê? Quem disse que tem que ter dom de profecia para abrir igreja? A pessoa tem que ter um dom de profecia para ter autoridade para abrir uma igreja. É outro dom. É o dom de evangelista, é o dom de apostolado, é outra coisa. Então, irmãos, isso eu já vi várias vezes. Teve um irmão uma vez que ele começou a falar em línguas na igreja, e ele saiu da igreja e foi abrir outra igreja para ele. Ele falou assim, agora eu tenho um dom espiritual. Ficou 3 meses, voltou. Porque eu acho que agora Deus me deu um dom, para que eu vou ficar debaixo de um pastor? Se agora eu tenho um dom, eu mesmo vou fazer do meu jeito.
Então, irmãos, eu já perdi a conta de quantas vezes foi feito assim e não deu certo, não funcionou. Porque são outros dons. A igreja não vive de um dom. Os dons são distribuídos para todos aqueles que são de Deus. E não é para uma pessoa, é para a igreja. Então, claro que eu posso dizer para os irmãos também que há muitos e muitos servos de Deus com os dons da igreja, que são bênçãos de Deus, que servem ao Senhor, né, com o dom que Deus concedeu a ele, e dentro da palavra de Deus, conforme a orientação da igreja, conforme, né, o cuidado pastoral. Todas essas pessoas que fazem assim, né, elas são muito abençoadas. Porque ouve qual é o direcionamento da palavra do Senhor. Olha aqui as profecias, nós falamos de línguas, está bem claro aqui, olha as profecias. Tratando-se de profetas, a mesma coisa, que fala em 2 ou 3. Então, no culto, não dá para no mesmo culto todo mundo falar. O que dá? Olha, todos podem falar no culto? Podem. Você pode falar, você pode subir aqui para falar? Pode. Você só não pode fazer todo mundo no mesmo culto. Certo? Vocês entenderam? Porque senão não dá certo. Então, olha, pastor, olha, eu quero dar um testemunho. Aí você vai contar o seu testemunho no culto que foi programado para você contar o seu testemunho. Pastor, eu quero falar algo que Jesus tocou no meu coração. Tem que ter programação para você falar nesse dia, porque não pode ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Então, no culto organizado, poucas pessoas vão falando naquele culto, depois no outro, outras pessoas podem falar. É disso que está sendo dito aqui. Não está proibindo ninguém de proclamar a palavra de Deus. Só está dizendo, no culto, restrinja. Porque o culto precisa de ordem. Você já pensou? Eu estou pregando aqui, aí depois de mim vem outro pregando, aí depois vem outro pregando. Quando eu estiver no terceiro, você vai esquecer os 2 primeiros. Não é? Você já esqueceu os 2 primeiros. Aí vai ficando, aí você ouve 5, 6 mensagens ao mesmo tempo. Você não guarda nenhuma. Você não guarda nenhuma. Então, tratando-se de profetas que falem 2 ou 3. Os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Aí é a igreja. A igreja avalia a pregação. As pessoas avaliam também a mensagem profética que é falado na igreja. Deus me deu um direcionamento para a igreja. Então todo mundo tem que seguir? Não, vamos avaliar esse direcionamento. Olha, pastor, está muito bom esse direcionamento, vamos fazer. Sentimos que é de Deus, então vamos fazer. É isso que é bênção de Deus. Os dons estão distribuídos na igreja de Jesus. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, então cale-se o primeiro. Então é essa a ideia, irmãos. Enquanto um está falando, o outro se cala, o outro ouve. Olha, até educação ensina na palavra de Deus, né? Até educação é ensinado aqui. Quando um fala, o outro ouve. Isso é importante para nós. Quando o outro fala, a outra pessoa que estava falando senta e ouve também. Para que haja edificação. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. E agora a grande verdade da palavra de Deus. Muita gente pode falar assim, olha, eu não consigo me controlar. Mas olha o que diz a palavra de Deus, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Então não é descontrole que é espiritual. Espiritual é controle. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Guarda isso que eu vou falar para vocês. A pregação cheia do Espírito não é a pregação que grita. A pessoa que grita, ela só é mal educada. Ela não é mais espiritual. A unção não está no grito. A unção está na voz. A unção está na vida. A unção está na dedicação. Na vida de oração. Na vida de jejum. Então a pessoa ela pode falar de uma forma mais baixa. Se ela é uma pessoa de oração. Se ela é uma pessoa de jejum. Se ela é uma pessoa que busca a presença de Deus. É aí que está a unção. Então guardem isso, irmãos. Você pode pregar com esboço, como eu costumo fazer. Ou você pode ler o sermão, se você quiser. Nós tivemos um irmão aqui, um missionário americano, que ele leu a pregação dele. Isso é menos espiritual? Não é menos espiritual. Se ele é um homem de oração, se ele é um homem que crê em Jesus, então é tão espiritual quanto aquele que prega sem esboço nenhum. Não é isso que define o que é espiritual ou não. É a vida da pessoa. É a vida. Irmão, você vai perceber uma pessoa espiritual pelos frutos da pessoa. Isso é a coisa mais importante. Outra coisa também, aquilo que a pessoa falar, ela tem que ser responsável pelo que ela fala. Abriu a boca, falou, você é responsável pelo que você falou. Principalmente diante de igreja.
Existem muitas falas na igreja, fala uma coisa num dia, depois fala outra no outro. Não, a fala na igreja precisa ser responsável. Não se pode prometer coisa para as pessoas que a Bíblia não prometeu. É muita irresponsabilidade isso, além de ser antiético. Não se promete para as pessoas da igreja o que a Bíblia não prometeu. Eu ouvi isso de um... Irmãos, eu aprendi isso com... Vou falar para vocês. Quem me ensinou isso daí foi o pastor Israel Belo de Azevedo. Foi ele que me ensinou, nosso pastor Batista, um dos nossos mestres. Um dos pastores assim muito respeitados, tamanho conhecimento que ele tem. Ele disse exatamente isso. Uma vez chegaram para ele e falaram assim, faz campanha lá na quarta-feira, porque na igreja dele na quarta-feira quase ninguém vai também, Mauro. A igreja dele fala que é nossa. E ele falou assim, não, o pessoal vai ir pela palavra, não vou fazer campanha nenhuma, que eu não vou ficar prometendo nada para ninguém. E ele falou que não. Ele falou, não, a quarta-feira ela vai ser menos, mas vai ouvir palavra. E quem vier vai ouvir palavra, com a mesma qualidade do domingo. É culto para a adoração de Deus. E ele falou, a gente não fica inventando coisas. A gente não fica prometendo coisas para as pessoas, se Deus não prometeu. Porque fica fácil, irmãos, prometer para você, olha, vem aqui que você vai ser curado. A pessoa não é curada, aí fala, você não teve fé. Isso é a coisa mais fácil do mundo, isso é desonesto, isso é cruel, isso é desumano. Isso não é cristão. Isso é crueldade com a outra pessoa. Ao invés de você orar, de você interceder, de você dar um abraço, de você... Quero ver andar junto. Você sabe quando você percebe que a pessoa é espiritual? Quando ela anda junto com você. Aí sim, quando ela está do seu lado. Quando ela liga para você e pergunta, você está bem? Isso é espiritual. Eu lembro de todas as pessoas que me ligaram quando meu filho estava internado. Eu não esqueço de nenhum nome. Todo mundo que me ligou, gente, ligou. Que visitou então, eu lembro até da cena. O que me ligou, eu lembro quem ligou. Às vezes eu não lembro as palavras. Mas eu lembro que me ligou. Eu posso ter esquecido o que a pessoa falou, mas eu lembro que me ligou. O pastor Gil foi um dos que me ligaram aqui dessa igreja. Mas quem me visitou, eu lembro até da fisionomia da pessoa, até hoje. Tamanha a importância, isso é ser espiritual. É estar do lado. É cuidar, é ajudar, é abençoar. A gente não sabe, irmãos, vocês não sabem o valor que tem um abraço. Eu me lembro uma vez, não sei se a Milena estava, de um jovem, eu até contei na igreja uma vez, irmãos, uma briga de dois irmãos lá, uma coisa maligna mesmo, uma ação do inimigo. Dois irmãos passaram num murro. E um largou o pai, largou a família, foi num sítio que eu estava com a família lá. Eu fui atrás dele. E falei para ele, tá bom, você pode ir embora. Eu vou embora, pastor. Eu não era nem pastor ainda. Eu vou embora, pastor. Eu não quero saber mais de nada aqui, não. Ele estava no interior, gente. Ele estava no interior. Aí eu falei, tá bom, deixa eu dar um abraço em você. Quando eu dei um abraço, a pessoa desmontou. E voltou para o pai dele. Um abraço. Um abraço. Quebrou a dureza do coração. Está servindo a Jesus até hoje. Então, meus irmãos, ser espiritual está na vida, está nos frutos, está no caminhar com Deus. Isso é o que é ser espiritual. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Todo mundo tem controle sobre o seu dom. Todos. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus chamou o seu povo, a sua igreja, para a paz. Agora eu vou pular essa parte e dizer assim, acaso a palavra de Deus se originou entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça com que estou lhe escrevendo, é mandamento do Senhor. Então, meus amados irmãos, devemos nos proteger dos possíveis abusos dos dons. Então, olha o que o apóstolo Paulo sabia que a igreja de Corinto não iria gostar do que ele estava escrevendo. Aquilo que ele estava escrevendo não ia agradar os seus ouvintes. Mas ele diz assim, olha, por acaso a palavra de Deus se originou em vocês? Vocês pensam que são mais mestres que os outros? Você pensa que Deus fala só com você? Você pensa que você é mais espiritual que as outras pessoas? É o que ele está dizendo, olha. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça com que lhe estou lhe escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Então não devemos achar que nós somos mais espirituais que as outras pessoas. Devemos honrar o dom que Deus deu para as outras pessoas. Devemos, irmãos, valorizar o dom de Deus na igreja. Muitas vezes, a igreja desperdiça dom. E às vezes por questões pecaminosas. Por questões pecaminosas. Uma vez eu falei isso daí para o Mateus. Mateus, se você perceber que alguém tem um dom para cantar, não segura essa pessoa. Deixa ela cantar. Foi, Mateus? Chama por grupo. Deus deu dom. Ah, mas ela é chatinha. Não interessa se ela é chatinha. Ela tem um dom, então ela vai cantar. Depois você trata a chatice. Tem um dom, irmãos. É assim que tem que ser. Aquela pessoa tem um dom para liderar. Tem que liderar, irmãos. Tem que deixar liderar.
A igreja, porque todos serão abençoados, todos serão abençoados. Quando a pessoa serve no dom que ela tem, a igreja só ganha. A igreja só tem a ganhar. Todos nós temos nossos dons. Nós não conseguimos suprir todas as necessidades da igreja, nenhum pastor consegue, nenhum diácono consegue, nenhum líder sozinho consegue. Todos, um precisa do outro. Se a pessoa tem um dom para pregar, tem que pregar. Deus deu dom. Então a igreja precisa estar muito atenta a essas verdades espirituais. Mas é claro, eu sei que os irmãos estão falando assim, chega uma pessoa amanhã, então, pastor, você deixa pregar? Vamos primeiro conhecer a pessoa. Claro, isso aí é prudência, não é? Lembra que eu disse? O espiritual está na vida. Vamos ver os frutos. Às vezes tem que esperar um pouco. Quer dizer que a igreja não vai dar oportunidade? Vai dar. Irmãos, se a pessoa nova convertida, quer dizer que não pode fazer nada? Você não vai pôr para liderar. Você pode pôr para te ajudar em alguma coisa. Se você percebe que a pessoa tem uma facilidade, deixa a pessoa ajudar no ministério em alguma parte. Olha, ela não pode encabeçar, ela é nova convertida, claro, não tem sentido você deixar ela para tomar conta, mas você pode chamá-la para te ajudar em alguma área. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E a pessoa vai exercendo o dom dela desde o começo na igreja. Desde o começo. E depois, mais na frente, com o tempo, ela assume uma liderança. Com o tempo ela assume. E por que isso é importante? E aí nós vamos observando. A vida da pessoa, a vida dela vai crescendo espiritualmente. Ela vai aprendendo com Jesus e vai ser bênção de Deus. Então os irmãos entenderam a importância disso, irmãos? A importância dos dons espirituais na igreja de Cristo Jesus? E aí ele continua dando as últimas orientações do 39 e o 40. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Eu me lembro uma vez quando eu estava trabalhando e eu sentei num lugar na hora da janta, não era almoço, era janta, eu trabalhava à noite, era ceia. E naquele dia, um jovem foi lá, de repente ele foi lá e sentou do meu lado. E o meu coração ferveu. Fala de Jesus para ele. E nós sentamos e aos poucos a conversa foi batendo papo, aí conseguimos chegar no momento de falar de Jesus. Eu não sei, irmãos, é diferente quando você falar de Jesus, eu falava sempre para as pessoas. Mas quando é uma orientação do Espírito Santo, a conversa é outra. Por isso que é importante esse olhar. Não, foi uma das conversas mais gratificantes que eu tive. A gente percebeu a presença de Deus quando nós estávamos reunidos. Naquele dia ele se converteu. Só não posso afirmar para vocês se ele é crente até hoje, porque eu não tenho mais contato, então não sei. Mas eu sei que desde antes dele sair da empresa, ele estava servindo a Jesus. Depois que ele saiu, eu não tive mais contato. Mas enquanto ele estava lá, ele estava servindo a Jesus. Como que é importante isso para a nossa vida? Deixe permitir que o Espírito nos oriente. Permitir que o Espírito nos conceda a capacitação necessária para servi-lo. Nós servimos a Jesus pela força do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita. É Ele que nos dá dons, irmãos. Então, por exemplo, busque dons de Deus. Busque. É graça de Deus? É graça. É Deus concede sem mérito? É sem mérito. Mas você pode buscar, que Ele vai te conceder. Busque de Deus dons espirituais. Observa aquilo que você tem mais inclinação e fala com Jesus. Jesus, eu sinto no meu coração que o Senhor me usará nesta área. E confia. Que Deus, na sua graça, na tua bondade, na tua misericórdia, vai usar você. Nós precisamos na igreja de todos os dons. Todos os dons nós precisamos na igreja. Não tem um mais importante que o outro, não. Todos os dons são importantes na igreja de Jesus. Mas para isso, irmãos, nós temos que ter vida de oração. A igreja de Jesus não pode abrir mão de uma vida de oração. O caminho da espiritualidade todo mundo conhece. O caminho da espiritualidade é o caminho da oração, é o caminho do jejum, é o caminho da busca, do clamor, é o caminho da dedicação, da leitura da palavra de Deus, do aprendizado da Bíblia, da devoção a Jesus, da piedade, da obediência à palavra de Deus. Esse é o caminho. Todos nós conhecemos o caminho para crescer espiritualmente. Todos nós conhecemos. Então nós temos que buscar uma vida de devoção, uma vida de piedade. Temos que buscar a Deus. É assim que a gente cresce. E quanto menos você esperar,
o Espírito Santo está transformando todo o teu ser. O Espírito Santo está transformando toda a tua vida, fazendo de você um instrumento na mão dele. E Deus cuidará de você em todas as suas necessidades. Todas elas, meus irmãos. Crescer espiritualmente é crescer também no cuidado de Deus. Crescer espiritualmente é também ser abraçado pelo Espírito Santo e se aproximar desse Deus Todo-Poderoso. Mas deixa eu falar, eu tenho que falar essas coisas para vocês. Você não cresce espiritualmente. Deixa eu falar, eu tenho que falar isso. Ouvindo música do mundo o tempo todo. Você não pode ouvir uma boa música? Irmãos, eu não sou especialista da área da música, mas os músicos podem falar. Você pode ouvir uma boa música. Uma boa música, você fala, eu estou lá em casa, eu quero ouvir uma boa música. Ouça uma boa música. Precisa ser só música evangélica? Não, não precisa ser só música evangélica. Você pode escutar uma boa música, com uma letra que não denigra o ser humano, que não ofenda ninguém. Então você escuta na tua casa. Você não vai fazer isso no culto, que não tem sentido. O culto é para Deus. Mas você está na tua casa? Mas, por favor, irmãos, às vezes o crente escuta música que ofende a outra pessoa, que valoriza a traição. Tem música que elogia a traição. E tem crente que ouve. Como você quer crescer espiritualmente se você enche a sua cabeça de coisas que Deus diz não? Não só isso, às vezes fica o dia inteiro só vendo porcaria na televisão, na internet. Você tem, eu não oro. Claro que você não ora, você fica 5, 6 horas no WhatsApp. Não vai orar mesmo. E não adianta falar que é porque não teve tempo. Para crescer espiritualmente, meus irmãos, nós temos que ter tempo para Deus. Diminui o tempo. Eu sei que as redes sociais têm a sua função. Às vezes nós precisamos do WhatsApp para trabalhar. As pessoas às vezes me ligam, me mandam no WhatsApp os irmãos da igreja para trazer alguma comunicação. Ele tem a sua função e tem a sua utilidade. Mas hoje, irmãos, se tem uma coisa que o diabo faz, é fazer a gente ficar preso em rede social o tempo todo. E a gente fica lá preso a isso. Isso não é bênção de Deus, não. Isso traz atraso na vida. Isso nos afasta de Deus. Então, passa um tempo orando. Passa um tempo orando. Passa um tempo buscando a Jesus. Abre mão dessas coisas. Vai diminuindo o tempo. Pastor, eu não consigo ficar assim. Então diminui. Diminui. E aí nós vamos ter crescimento espiritual. Este, irmãos, é o que Deus deseja de nós. Essa é a bênção de Deus para as nossas vidas. Você vai ver o cuidado de Deus. Você vai ver o cuidado de Deus. Para você, para a sua família, para o seu lar. Quando as pessoas entrarem na sua casa, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando as pessoas entrarem na sua casa, ela vai sentir a presença de Deus. E vai olhar assim. Vir aqui, estar perto de você é sentir paz. Como que é importante isso? Onde você chegar, sabe onde você... Quando você tem vida de oração, quando você é espiritual, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando você usa os dons de Deus para a glória de Jesus, quando você chega num lugar, a paz de Jesus chega nesse lugar. As pessoas se sentem bem. Olha, como é bom conversar com você. O meu coração estava triste e agora está alegre. Mas para isso, irmãos, para isso acontecer, você tem que ter vida de oração, vida de jejum, vida de devoção. Você tem que diminuir as telas. Sabe, o segredo é diminuir as telas mesmo. Diminui as telas. E foca mais na palavra de Deus, na oração, na devoção, no jejum. Gasta teu tempo nas coisas de Deus, que certamente vai ser bênção para a sua vida. A sua vida muda por completo. Sua vida espiritual dá um boom gigantesco. E aí os dons vão ser mais perceptíveis. O dom que Deus te deu, você vai perceber mais.